Pessoal, o nosso grupo vai falar um pouco dos indicadores econômicos da Índia. A República da Índia é o sétimo maior país do mundo em área geográfica. Possui a segunda maior população do mundo, cerca de 1,1 bilhão de habitantes, ficando atrás somente da China, com 1,3 bilhão. E, portanto, é a democracia mais populosa do mundo. Quando se tornou independente do Império Britânico, a Índia seguia tendências socialistas. Mas com a queda da União Soviética, a crise do petróleo e a Guerra do Golfo, a Índia enfrentou uma dura crise com sua balança comercial. E em 1991, para sair dessa situação, ela passou a liberalizar a economia. Desde então, ela vem crescendo bastante, sendo atualmente reconhecida pelo FMI como uma economia emergente e ocupando hoje a posição de sétima maior economia em relação ao PIB nominal e a terceira maior economia em relação ao poder de compra. Analisando os indicadores do PIB, vemos que essa nação vem apresentando um crescimento anual de cerca de 6,3% nos últimos anos, em especial devido à quantidade de multinacionais instaladas no país. Essa atratividade se deve ao elevado número de mão de obra com baixo custo e ao enorme mercado consumidor, tornando o país um grande captador de recursos estrangeiros. Podemos notar todas essas influências nestes gráficos do PIB, da sua taxa de crescimento e dos PIBs de vários setores. Soma-se a esses fatores os pesados investimentos do governo indiano em infraestrutura, medida que foi fundamental na resistência à crise de 2008. Podemos observar isso nos gráficos do PIB da administração pública e de construção. A queda dos preços das commodities, em especial do petróleo, também foram importantíssimas para o crescimento indiano, já que a Índia é grande importadora de petróleo cru e exportadora de derivados. O PIB da agricultura também tem crescido, mas é importante notar que o clima da região é sensível, e a agricultura depende fortemente de chuvas de monções. O país enfrentou uma longa seca em 2013, foi a maior dos últimos 40 anos, e isso afetou bastante sua economia. Esse regime de chuva só veio a melhorar consideravelmente agora, em 2016. Diante de tantos fatores favoráveis, a economia da Índia cresceu mais que a da China em 2015, pela primeira vez, desde 1999. E a previsão do FMI é que essa seja uma tendência pelos próximos anos. Em um ranking dos 34 países que apresentam 79% do PIB mundial e que publicaram seus resultados até agora, a Índia lidera com o maior crescimento do PIB no segundo semestre. Entretanto, embora o PIB per capita tenha aumentado e os níveis de pobreza, desnutrição e analfabetismo históricos no país tenham diminuído lentamente, ainda permanecem muito altos. A moeda utilizada na Índia é a rúpia, mas falaremos algumas informações em dólares para facilitar a comparação dos indicadores de mercado de trabalho. Para se ter uma ideia, o salário mínimo na Índia é de 574 dólares por ano, contra 4.520 no Brasil e 15.080 nos Estados Unidos. A indústria representa 28% do PIB e emprega 14% da força de trabalho total. A produção têxtil é a segunda maior fonte de emprego após a agricultura e é responsável por 20% da produção industrial, dando emprego a mais de 20 milhões de pessoas. A taxa de desemprego na Índia chegou a 5%, o nível mais alto dos últimos 5 anos, segundo informou o Ministério do Trabalho e Emprego no país. A maior taxa de desemprego registrada recentemente no país foi de 9,3%, nos anos de 2009 e 2010. Menos de 1/10 dos 500 milhões de trabalhadores da Índia têm empregos formais, e metade deles trabalha na administração de empresas públicas. Além da estabilidade, os empregos públicos garantem um salário relativamente alto. Analisando os índices dos preços dos bens indianos, percebemos que há um crescimento suave nos últimos 5 anos. Isso pode ser observado principalmente no comportamento do índice de preços ao consumidor, mas também pelo índice de preços ao produtor. Dessa forma, podemos ver que a taxa de inflação na Índia manteve-se equilibrada entre 8% e 11%, até apresentar uma forte queda no final de 2013 até meados de 2015, continuando baixo até hoje. Isso aconteceu por conta da queda nos preços de commodities, e como a Índia é uma grande importadora de matérias-primas e petróleo, o preço baixo estimulou a atividade econômica, melhorou as contas do governo, reduziu a vulnerabilidade externa e contribuiu para baixar a inflação. Além disso, o seu Banco Central tem utilizado políticas monetárias sobre as taxas de juros para manter a taxa de inflação dentro das metas sempre que necessário.
Entretanto, apesar da queda da taxa de inflação, a Índia tem enfrentado índices de inflação de alimentos um pouco mais altas, chegando a atingir 2 dígitos, principalmente entre 2012 e 2014. As principais causas para tal são os problemas climáticos, como a seca de 2013, que já comentamos, além do aumento de demanda por alimentos, já que há um crescimento da população e da renda per capita, e a crescente utilização desses alimentos para biocombustíveis em vez de consumo. Analisando os índices monetários, vimos que a taxa de juros tem se mantido equilibrada e baixado bastante, principalmente entre 2012 e 2013 e de 2015 até hoje. Isso se deve às políticas monetárias do seu Banco Central para manter a inflação sob controle. A variação das taxas de juros, por sua vez, desencadeia mudanças nos rendimentos dos títulos públicos, que acompanham seu ritmo proporcionalmente. Da mesma forma, ocorre com as taxas interbancárias. A exceção, para esse caso, é o pico das taxas no final de 2013, que coincidiram com o período de maior inflação dos últimos 5 anos, devido especialmente à inflação de alimentos desencadeada pela seca de 2013. As reservas de moedas internacionais da Índia têm crescido bastante, mesmo diante das mudanças das políticas monetárias dos Estados Unidos, onde muitos países em crescimento gastaram uma boa quantia de suas reservas, a Índia as manteve intocadas. Isso acontece principalmente pelo contínuo crescimento de investimento externo no país. A queda que pode ser observada no gráfico, entre 2012 e 2014, ocorreu como medida para conter a desvalorização da rúpia na época, principalmente no período da seca em 2013. O mercado de ações na Índia tem crescido consideravelmente devido à grande atividade de investimento externo. Entretanto, em contraste com o crescimento do PIB, em 2015 houve uma queda considerável, sendo um ano bastante turbulento para a economia indiana. 2014 tinha gerado altas expectativas para o mercado, mas elas foram quebradas com os lucros das empresas indianas bem abaixo do esperado e o regime de chuvas menor também, prejudicando a agricultura. Soma-se a isso o fato de que as ações indianas estavam um pouco caras, afinal o mercado estava indo bem, e as ações europeias estavam atrativas, mas falando isso antes do calote da Grécia em junho de 2015. Dessa forma, a crise financeira global, liderada pela queda vertiginosa no mercado de ações chinês e a situação da Grécia contribuíram também para uma atmosfera de desconfiança para os países emergentes. Porém, em 2016, o mercado de ações indiano teve um alívio com a melhora do regime de chuvas de monções e lucro maior nas empresas, além de visão do mercado europeu diante da saída da Inglaterra da União Europeia. Com o crescimento da economia, a dívida privada, isto é, das famílias e empresas privadas, também tem aumentado bastante em relação ao PIB. A balança comercial indiana vem sendo deficitária ao longo dos anos. Com isso, o país vem tomando medidas desde 1990 para tentar equilibrá-la. Medidas essas como a liberalização econômica, privatização de estatais e redução de suas importações. Devido à crise econômica de 2008, as exportações indianas diminuíram 29% e as importações 39% em junho de 2009. O declínio ocorreu porque os principais países exportadores, como os Estados Unidos e membros da União Europeia, respondem por mais de 60% das exportações indianas. Uma de suas fontes de exportação são os produtos manufaturados devido ao aumento da quantidade de indústrias de tecnologia que estão se instalando no país por causa da mão de obra qualificada, mas barata. Além disso, podemos destacar refinado do petróleo e medicamentos embalados. Em 2015, a Índia ganhou em exportações em torno de 287 bilhões de dólares. Os principais mercados de exportação são os Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos, a China, a Arábia Saudita e o Reino Unido. Em 2014, o mercado de importações na Índia atingiu mais de 400 milhões de dólares. E os principais produtos importados são petróleo bruto, ouro, fertilizantes, equipamentos de transporte, etc. Os principais mercados de importação da Índia são a China, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, a Suíça e os Estados Unidos. Apesar disso, as rígidas políticas de investimento diretos externos, IDE, tornaram-se um obstáculo, mas graças às reformas econômicas que visam desregulamentar a economia e estimular o investimento estrangeiro, pôde-se mudar essa situação. Desde 2005, a Índia vem aplicando políticas de liberalização que permitem até 100% de participação dos investimentos diretos e externos em empreendimentos tais como o setor da construção, incluindo construção de infraestrutural.
recentemente passou a ser permitido 100% de participação também em aviação civil e de defesa. A indústria de petróleo na Índia é baseada em empresas estatais. Em 2009, a Índia tinha uma reserva total de 776 milhões de metros cúbicos. O país é o terceiro maior consumidor de petróleo no mundo e importa cerca de 80 bilhões de dólares em petróleo. O governo está oferecendo incentivos, como autorizações mais simples, concessões fiscais e liberdade em relação a restrições de preço, a fim de superar a dissuasão que os baixos preços do petróleo representam para o aumento da produção. Recentemente, no dia 28 de setembro deste ano, a Índia aprovou a compra de fatia de campos de petróleo na Rússia por mais de 3 bilhões de dólares. Isso mostra a procura indiana por ativos no exterior, já que o país importa 75% do que consome. Apesar do grande desenvolvimento econômico na Índia nos últimos anos, o governo continua gastando mais do que arrecada, o que aumenta a dívida externa do país. Além disso, o rápido crescimento da população resulta em maior necessidade de investimentos sociais, ambientais e econômicos por parte do governo. Em relação às atividades econômicas da Índia, o principal responsável pelo crescimento econômico é o setor de serviços, embora seja o setor agrícola o responsável por 3 em cada 5 empregos no país. Também tem grande destaque na produção industrial de tecnologia de ponta, podendo concorrer diretamente com as indústrias de países desenvolvidos nas áreas de eletroeletrônicos, farmácia, agroindustriais, informática, ela é a maior produtora de softwares do mundo, telecomunicações, componentes de automóveis e biotecnologia, além de possuir grande representatividade na produção industrial de base, tais como têxtil, siderúrgica, cimento, mineração, química e joalheria. Todo esse crescimento industrial se deve principalmente à ampla abertura na economia. Para você ter uma ideia, antes o capital estrangeiro sofreu fortes restrições na participação em empresas do país, o que evidentemente desestimulava investimentos externos. Depois das reformas, as restrições foram derrubadas e empreendedores de todo o mundo passaram a procurar a Índia como um mercado promissor. Após atingir os níveis mais altos de sua história por volta dos anos 2007 e 2008, a produção industrial e manufatureira indiana sofreram uma queda brusca, muito em virtude da grande crise mundial de 2008, tendo nos anos seguintes apresentado forte recuperação, mas se estabilizando em crescimentos menores ou com pequenas variações negativas. A manutenção de estoque pelo governo tem como objetivos principais o controle de preços, sobretudo na entre-safra, e evitar que falte determinados produtos, principalmente alimentos em momentos de crise de abastecimento devido a secas, crises setoriais, etc. Por volta de 2008, o país teve que utilizar grande parte dos seus estoques para evitar a importação a preços elevados, uma vez que por volta desse período havia uma disputa grande por recursos. A Índia figura entre os 5 maiores números de vendas de veículos no mundo, gerando milhões em receitas e empregos. Hyundai, Honda e Suzuki são os maiores fabricantes instalados no país, liderando as vendas no país e tornando a Índia um centro de operações para expansão no mercado. A gigante coreana tem previsto suprir a produção de veículos, produzindo cerca de 500 mil de carros na Índia, enquanto que a Suzuki decidiu fazer deste país o seu centro de produção, exportação e pesquisa. Tendo recebido bastante investimento no setor, com o aumento no crescimento da produção, verificado a partir do ano de 2010, a Índia subiu um degrau no ranking mundial de vendas, superando a Coreia do Sul. A confiança do empresariado na economia indiana tem acompanhado as fortes variações de crescimento do PIB do país, passando da euforia quando da forte recuperação do PIB após a grande crise mundial de 2008, atingindo quase 75% de confiança do empresariado, seguido de um maior conservadorismo a partir de 2014, quando o país apresentou em 2012 e 2013 o pior crescimento dos últimos 10 anos. A partir de então, apesar da economia do país ter demonstrado crescimento contínuo cada vez maior, o empresário parece estar mais receoso, não demonstrado assim observando o indicador valores superiores a 60%. Esse índice apresenta percepções do consumidor com relação a oportunidades de empregos, finanças pessoais, intenções de gasto imediato, entre outros fatores de economia que o afetam diariamente. Propulsionado pelo forte crescimento da economia do país, os indianos figuram entre as 3 populações mundiais com mais confiança. No país existe uma onda de otimismo com relação à economia, o que é pouco afetado pelos inúmeros problemas, sobretudo sociais, existentes no país. O crescimento de empréstimos bancários
mede a variação do valor total de empréstimos bancários em circulação emitidos para consumidores e empresas. Endividamento e gastos estão estreitamente correlacionados com a confiança do consumidor. Na Índia, existem programas governamentais que incentivam a aquisição de empréstimos para fins de empreender, mas ainda assim percebe-se uma diminuição gradativa nesse tipo de aquisição de dívida. Enfim, diante de todos os dados apresentados, podemos concluir que o país está muito bem economicamente. E embora ainda precise melhorar muito nos índices sociais, há boas chances de que o país consiga atingir essas metas. Obrigado pela atenção.